Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje começando a nossa segunda aula de economia do setor público. Na aula passada, a gente conversou bastante em como o Estado intervém em nossa economia. Bom, a gente sabe que aqui no Brasil nós estamos numa economia no qual o Estado intervém em algumas situações, ou na maior parte delas, no qual o mercado não consegue por si só resolver sozinho. Então, quando a gente vê situações que o mercado ele não consegue suprir toda a necessidade, não consegue também resolver esses problemas sozinhos, necessita da auxílio do Estado. A gente viu que tem diversos setores, como a educação, a saúde, segurança, que a gente percebe essa intervenção do Estado. E a gente conseguiu perceber também essa necessidade de intervenção, principalmente no nosso dia a dia. A gente comentou bastante também na nossa última aula que essa intervenção muitas vezes se vê necessária devido também à desigualdade social que está presente na nossa realidade. Então, tem muitas pessoas que elas não conseguem ter acesso e elas não conseguem nem. A gente não precisa nem dizer da qualidade do serviço, mas muitas vezes ela não tem nem acesso a essa prestação de serviço por causa de sua condição social. Dessa forma, o Estado também intervém, suprindo com que essas pessoas tenham o mínimo possível de atendimento daquilo que se falta a necessidade, ok? Dessa forma, a gente acaba pensando o seguinte: bom, se o Estado acaba intervindo em situações que o mercado por si só não consegue sozinho resolver, como saúde, educação, segurança, como que ele paga por isso? Porque de alguma forma vai ter que pagar, certo? Porque se uma pessoa paga por saúde, paga pela educação, o Estado também desembolsa de alguma forma algum recurso para poder estar pagando isso, certo? Isso não sai de graça para o Estado, né? Então, a gente vai entender nessa aula de hoje como que o Estado ele consegue administrar os seus recursos fiscais e financeiros para que ele possa transmitir isso, certo? Então, novamente, a gente vai discutir durante a aula aquilo que a gente consegue perceber na teoria, no nosso dia a dia. Até comentei esses dias com o pessoal, que muitas vezes a gente não vê o Estado tanto quanto amigo nosso, a gente não vê o Estado, essa intervenção do Estado muitas vezes não tão boa, devido à corrupção, né? Quando tem muita corrupção, acaba desconfiando daquilo que a gente paga para o Estado, né? Vamos falar na nossa situação atual no Brasil, por exemplo. O Brasil é um dos países que mais arrecada impostos. E muitas vezes a gente acaba não percebendo com tanta clareza, com tanta, vamos dizer assim, com tanta qualidade a prestação de serviço do Estado pela quantidade de impostos que vocês pagam, né? Que foi o que a gente discutiu também na última aula, por exemplo. Eu pago o Estado para poder administrar o recurso que eu estou direcionando a ele. Então, nós estamos tirando o recurso, né, impostos, de tudo aquilo que a gente está fazendo, de tudo aquilo que a gente paga. A gente, como diria o professor Paulo, né, a gente só tem duas certezas na vida, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. Então, tudo que você vai fazer, você paga imposto. Então, esses recursos são para financiar toda essa situação que a gente comentou até então, que o mercado por si só não conseguiria resolver sozinho, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente discute melhor esse tema nosso de hoje. Dúvidas vocês podem ir colocando aí no cantinho para a gente conversando depois, tá bom? Algum apontamento, pode discordar de mim, não tem problema, que depois a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá, nós estamos na nossa aula número 2 e nós vamos falar sobre atividade fiscal e atividade financeira do Estado. Então, qual seria essa atividade fiscal do Estado? Seria esse tipo de função que o Estado exerce para poder financiar, que auxilia o financeiro que a gente vai ver depois do Estado, certo? Então, a preponderância ou a intervenção do Estado, ele se dá por meio de decisão dos órgãos políticos, ou seja, os poderes constituídos, que tornam a necessidade da coletividade como uma necessidade pública.
Então, quando a gente vê que os poderes que são responsáveis, né, quando a gente fala de nível estadual, municipal e federal, quando esses poderes constituídos que estão através dos órgãos políticos dentro do Estado, eles devem reconhecer essas necessidades, né, e tornar isso como uma necessidade pública, como uma necessidade da coletividade. Então, a intervenção do Estado, primeiro, ela deve perceber essas necessidades e vendo isso como uma necessidade da coletividade, igual a gente comentou na aula passada também, que o Estado ele tem que perceber a necessidade como um todo, né? Ele tem que perceber e ver para onde esses recursos serão direcionados de acordo com a necessidade pública. Então, tem que ser uma coisa no geral, certo? Defender os interesses do Estado no geral. Estado que a gente diz é toda a sociedade, ok? Dessa forma, transferem ao Estado a responsabilidade pela obtenção e emprego dos meios materiais e de serviços para viabilização e funcionamento dos serviços públicos, indispensáveis à promoção de atividades essenciais demandadas pela sociedade, tais como saúde, educação, segurança, moradia. Então, como foi o que a gente falou, como essa necessidade pública, essa necessidade da coletividade acaba sendo transferida para o Estado, já que nós estamos em uma economia no qual o Estado é interventor, ele intervém nessa economia, ele precisa também viabilizar os recursos e o funcionamento disso tudo. Então, não basta somente ter os recursos, eles vai financiar os serviços que o mercado por si só não conseguiu resolver. Então, todos esses serviços que está transferida a responsabilidade para o Estado, ele tem que, vamos dizer, levantar recursos e ajustar o funcionamento disso, que é indispensável para o funcionamento dessas atividades para a sociedade. Então, o custeio das necessidades públicas que visam promover os serviços indispensáveis ao funcionamento das atividades estatais e ao bem comum da população, realiza-se por meio da transferência de parcela dos recursos dos indivíduos e das empresas para o Estado, o governo, fechando o ciclo financeiro entre a sociedade e o próprio Estado. Então, quando a gente fala que os meios de transferências através de pessoas e estados é através dos recursos e dos impostos pagos por pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente sabe que hoje, através do consumo, nós estamos pagando impostos e através da nossa renda, certo? Então, já está quase finalizando aí, tem um certo período do ano, no qual o Estado começa a arrecadar impostos sobre a renda da pessoa física, dada a sua faixa salarial, certo? Então, dada a faixa salarial de cada pessoa, ele começa a arrecadar um imposto de renda, sobre a renda. Da mesma forma, as empresas também pagam impostos sobre a sua atuação, e isso é dado também pelo seu faturamento. Então, de acordo com o faturamento de cada empresa, ela vai pagar uma quantidade de impostos, certo? Então, desde MEI, pessoa, pequena empresa, média, micro. Então, cada segmento tem um imposto específico para aquilo. Fora a prestação, o imposto sobre serviços, que paga sobre o município, a gente paga imposto sobre o carro, se você tem carro, sobre moto, empresa, e nós também, né? A gente paga sobre a moradia, a gente paga imposto. Então, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas são feitos impostos, né, para levantar esse recurso. Então, fecha o ciclo financeiro entre a sociedade e o Estado. Então, nós pagamos para que o Estado administre. Então, Pereira, em 2003, já destacou que o objetivo principal das atividades públicas é o estudo da atividade fiscal, ou seja, aquela que é desempenhada pelos poderes públicos, com o propósito de obter e aplicar os recursos para os custeios dos serviços públicos. Então, é nada mais do que a gente comentou. Então, a gente paga imposto, ele pega esse recurso com um único propósito e com o principal propósito de aplicar ele para os serviços públicos, ok? Pereira, 2003, também acrescentou que a política fiscal ela vai se orientar em duas direções. Então, entendendo que a política fiscal são os impostos levantados para
e os recursos levantados para a prestação desses serviços, a gente precisa entender que essa política fiscal, ela vai ter duas direções. A gente tem a política tributária, que se materializa na captação de recursos, que foi o que a gente comentou, para atendimento das suas funções da administração pública por meio das suas distintas esferas. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles, através da tributação, ele consegue, cada esfera, levantar os seus recursos e captar para poder materializar tudo que a gente disse anteriormente. E a política orçamentária, ela não se refere especificamente aos gastos, ou seja, aos atos e medidas relacionadas com a forma de aplicação dos recursos, levando em consideração a dimensão e a natureza das atribuições do poder público, bem como a capacidade e a disposição para seu financiamento pela população. Então, dentro da atividade fiscal, a gente divide ela em duas políticas. Então, eu tenho a política tributária, que é a forma de arrecadação, a forma que eu divido. Então, igual eu comentei, imposto de renda é dividido de acordo com a faixa salarial. Isso é uma política tributária. Da mesma forma, as empresas pagam imposto de acordo com o seu faturamento, de acordo com sua prestação de serviço, tanto para o município quanto para o estado. Então, isso também é uma política tributária, beleza? Então, o estado foi lá e definiu a forma de arrecadar. Aí, na política orçamentária, ele vai definir a forma que ele vai gastar essa arrecadação. Então, ele precisa definir. Lembra que a gente comentou também que cada governo, que dependendo do período que ele está, ele vai fazer suas políticas orçamentárias baseada em sua política de desenvolvimento e distribuição de renda. Por quê? Todo período, muitas vezes eles fazem no período de um mandato, ou a cada ano, a cada 6 meses, face a política orçamentária do governo, do Estado. E essa política orçamentária é tudo aquilo que vai gastar durante o período. Então, tem a política do mandato, por exemplo, e tem a política anual. Então, para cada ano, o quanto que a gente tem que arrecadar e o quanto que a gente vai gastar dentro daquele ano. E isso inclui tudo, tá, gente, de política, dentro da política orçamentária. Tanto a distribuição desses recursos diretamente para a saúde, para a educação, quanto para pagamento de salário dos deputados, tanto para pagamento de toda a estrutura do Estado. Então, o que a gente paga, o que eles arrecadam, a política orçamentária é baseada em toda a estrutura do Estado, ok? Então, dentro dessas duas políticas está a atividade fiscal praticada pelo Estado. Então, é possível, assim, estabelecer que a atividade fiscal do Estado, ela vai se configurar pelas atividades de natureza tributária e orçamentária, pelas quais o Estado promove a captação de recurso, planeja, orienta e controla a aplicação deles, de forma a garantir o funcionamento dos serviços públicos, indispensáveis ao atendimento das necessidades coletivas. Então, o que a gente consegue tirar de tudo isso é que, para atender a necessidade da população, de acordo com as diretrizes orçamentárias que o Estado detém, ele define essa atividade fiscal dividida entre política orçamentária e política tributária. Isso, política orçamentária e política tributária. Dentro dessas políticas, eles traçam as suas estratégias, então eles captam recursos, planejam, orientam, controlam e conseguem fazer a sua política de desenvolvimento econômico. Certo, pessoal? Entendendo a nossa atividade fiscal, a gente vai entender a atividade financeira do Estado. Beleza? Então, a gente sabe como que tributa, a gente já sabe que existe um orçamento, e agora a gente tem que ver como que isso tudo é organizado, como que é o financeiro, como que é a atividade financeira que o Estado pratica. Então, para falarmos em atividade financeira do Estado, é necessário a gente relembrar Baleiro, em 1996, que disse em sua obra, uma introdução à ciência das finanças. Nos revela que no alvo dos serviços públicos, como instrumento do Estado, tem-se a realização prática daqueles fins que moralizam e relacionam o fenômeno social do poder público, a defesa da nação contra agressões externas, a ordem interna como condições de segurança e liberdade de cada indivíduo, a elevação material, moral e intelectual de todas as pessoas
o bem-estar e a prosperidade gerais, a igualdade de oportunidades e etc., para todos os componentes do grupo humano. Então, é criar condições, através da atividade fiscal, criar condições para todo o grupo humano. Então, seja para que ele eleve sua condição material, seja para que ele eleve sua condição intelectual, moral, que essa segurança que ele vai oferecer, né, que o Estado vai oferecer, dentro da atividade, através, né, da atividade financeira e atividade fiscal, leva à liberdade de cada indivíduo. Então, é você estar vivendo e atuando livremente dentro de uma sociedade de maneira justa, certo? Então, são, pois, os serviços públicos ou meios técnicos e jurídicos pelos quais, por meio de seus agentes e suas instalações, a pessoa de direito público interno, usando do poder estatal, busca atingir os fins que ele atribui às ideias políticas e morais da época. Então, cada época escolhe politicamente os objetivos imediatos que devem constituir a tarefa dos serviços públicos. Então, dentro da política fiscal e orçamentária, a atividade financeira, ela vai levar ao objetivo disso. Ela vai executar tudo que foi arrecadado e que foi orçado. Então, ela consegue levar como um objetivo de imediato. Então, por exemplo, traçou-se dentro de um ano orçamentário, que esse ano seria investido o orçamento, uma parte do orçamento, né, arrecadado através da política tributária, para a segurança pública. Então, a atividade financeira vai levar esses recursos, certo? Até que ele chegue à União, às pessoas responsáveis, para que esse recurso seja administrado da melhor forma possível, ok? É como se ele pagasse, né? Com quem trabalha no financeiro sabe que esses recursos chegam até o financeiro e o financeiro deve destinar esse recurso para algo. Então, a atividade financeira é aquela que destina para os melhores objetivos dentro da estratégia traçada. Mesmo sendo o homem um animal social que obtém no convívio com seus semelhantes, de forma mais adequada, os meios para satisfazer suas necessidades materiais e abstratas existem. Porém, necessidades que não são satisfeitas diretamente pelos indivíduos ou grupos isolados, acabam entrando dentro da atividade financeira do Estado. Ressentindo-se a necessidade da constituição de um ser maior, dotado de autoridade para desempenhar as funções capazes de satisfazer tais necessidades, isto é, aquelas de caráter político que visam a satisfazer a coletividade. Portanto, estamos falando do Estado. Então, a gente une essas duas atividades do Estado para chegar ao seu objetivo fim, certo? Então, para que a função do Estado, que é satisfazer a coletividade, que é essa função, para que a gente chegue nesse objetivo de atuação, é preciso a gente ter essas atividades fiscais e financeiras. Então, assim, pode-se dizer que o indivíduo de forma isolada ou seu grupo não tornará possível o desenvolvimento de ações voltadas à defesa da nação contra agressões externas, promover a ordem interna como instrumento de sua segurança e liberdade, elevação de sua moral e material de todas as pessoas, o bem-estar, a prosperidade e a igualdade de oportunidades. Então, sem essa atividade, nada disso que a gente já tinha comentado consegue ser efetuada de maneira fiscal eficaz através do Estado. Entretanto, para cumprir a sua finalidade, desenvolvendo essas atividades políticas e sociais e econômicas, administrativas, entre outras, o Estado necessita dispor de meios materiais para viabilizar a execução dos serviços e dos serviços de interesse geral que lhes são atribuídos. Então, para que ele consiga chegar à sua atividade fim, ele precisa de recursos e precisa administrar isso da melhor forma possível. Pereira, em 2003, mostrou também que a atividade financeira do Estado ela vai consistir em obter, criar, gerir e despender o dinheiro dispensável às necessidades cuja satisfação está sob sua responsabilidade, ou transferida a outras pessoas jurídicas de direito público. Então, de forma mais resumida, foi o que a gente disse. Então, ele precisa, assim como dentro da nossa casa, dentro da empresa, você tem que obter, criar, gerir, despender dinheiro para ter uma melhor administração. Concorda comigo? Então, a atividade fiscal financeira do Estado,
é para isso também. Então, observa-se que a definição da atividade financeira do Estado destaca pelo autor, pode ser claramente visualizada que essa atividade não se limita à mera arrecadação dos meios necessários à prestação de serviços públicos. Então, não é simplesmente arrecadar. É necessário arrecadar, planejar e utilizar esse orçamento da melhor forma possível, certo? Então, a gente pode finalizar a nossa aula dividindo, né, em 4 funções específicas e afins. Então, a atividade fiscal e financeira do Estado, ela pode ser dividida da seguinte forma: a obtenção dos meios que se dá pela arrecadação das receitas públicas, ou criar e originar créditos públicos, o gerenciamento, que é promovido pelo orçamento, e o dispêndio, que, por sua vez, ocorre por meio das despesas públicas. Então, é como se fosse uma divisão e uma administração de tudo. Eu estou apresentando. Então, é como se fosse uma forma de administrar todo o recurso arrecadado. Professora, mas por que muitas vezes a gente não vê esse recurso chegando de forma tão eficiente? Ah, professora, mas a educação não está tão boa, a saúde não é de tanta qualidade, a segurança é um problema. Então, o que a gente tem que começar a perceber? Existem também falhas dentro do Estado, da mesma forma que existe no mercado. O que a gente tem que buscar? Tentar, como, né, contribuinte, como a gente contribui, a gente está pagando por isso, tentar perceber até que ponto o Estado está cumprindo com o seu papel de, além de arrecadador, né, além de arrecadar o recurso, se ele está realmente distribuindo de maneira adequada, se ele está cumprindo o seu papel de dentro do orçamento, bem como de suas disposições finais, porque é necessário que o Estado utilize os recursos arrecadados da melhor forma possível, né? Dentro da União, ou seja, dentro dos estados e municípios, de acordo com a política de desenvolvimento, de acordo com a política traçada para que esse país, município ou estado se desenvolva, através de recursos. Então, precisa de dinheiro para tudo isso. Mas também é necessário que a gente perceba se esse recurso está sendo bem alocado. Então, a alocação dos recursos devem ser de forma mais eficaz. E foi o que eu disse no começo da aula. O que muitas vezes atrapalha essa alocação de recursos é a forma que eles se espalham, né? A gente sabe que no Brasil um problema muito grande é a corrupção, e a gente que sabe que até sair, por exemplo, da União e chegar ao município, esse recurso, ele passou por diversos caminhos. Foram necessários diversos caminhos, entendem? Dessa forma, às vezes o recurso chega um pouco ralo, e as condições para ser prestadas, essas necessidades gerais, elas não são tão de qualidade assim. Então, o que muitas vezes faz a gente desacreditar no Estado é o problema da corrupção, porque a ideia de arrecadação, de orçamentária, atividade fiscal e a política traçada para que isso se desenvolva, ela é muito boa, ela é eficiente, certo? Mas o problema maior é que muitas vezes esse recurso vai goteirando até chegar, né? E o balde nunca fica cheio. Ok, pessoal? Dúvidas, questionamentos e broncas, agora no final da aula. Qualquer coisa me procurem e não esqueçam de preencher a atividade, ok? Muito obrigada, pessoal, e espero vocês na próxima aula.